usuário, ele está em momentos diferentes do dia dele. Então, hoje você não pode impactar ele com o mesmo anúncio quando ele está no Instagram, por exemplo, e quando ele está no TikTok. Porque por mais que a gente às vezes acredite que são ferramentas parecidas, né, ou que têm o mesmo tipo de comportamento, não tem. Né? No Instagram a pessoa está muito mais acompanhando tendências, está acompanhando influencers específicos, às vezes ela busca informação, ela busca posicionamento de marcas, né, ou de influencers. Então, o que ela quer receber de conteúdo no Insta é uma coisa. O TikTok, por exemplo, ele é uma ferramenta de entretenimento, ela não é uma rede social. Então, Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast por aqui. O episódio de hoje, muito bacana, porque a gente vai falar um pouquinho sobre algumas tendências, sobre algumas coisas que funcionaram esse ano aqui em performance, em tráfego pago, em negócio, em vendas, principalmente através do digital, né? O nosso público está acostumado a ouvir a gente falar sobre isso. Vai falar um pouquinho também de IA, mas enfim, para não ficar só falando de IA, nós vamos falar daquilo que você costuma, né, você gosta, vocês pedem para a gente aqui nos comentários principalmente, que é sobre tráfego pago. Né? Como é que eu faço para gerar mais negócio para a minha empresa, quais são as estratégias que os grandes estão fazendo, que eu posso replicar aqui, o que é tendência, o que funcionou bem, o que vai deixar de funcionar, entre aspas, né? E o que está acontecendo nesse momento no mercado de performance que pode beneficiar o teu negócio para você começar o ano aí aplicando as estratégias que sejam as mais eficientes possíveis, certo? Para me ajudar nesse tema, que é um tema bastante complexo, porque você precisa ter bastante conhecimento para isso, precisa estar atualizado, eu trouxe um cara aqui para a gente, é uma referência, é um mentor nosso aqui, é o David Fraga, ele é co-founder e CEO da Tractor. Os caras gerenciam alguns milhões em mídia, né, por mês, há anos os caras fazem isso. Sei que os caras são peixada lá do Google, do Meta, né, David? Vivem nos eventos reservados, que vão pouquíssimas, eu vou falar para você comentar isso aí. Boa. Pouquíssimas agências têm acesso a isso, eu sei que vocês estão sempre lá, Google, Meta, LinkedIn. Então os caras bebem na fonte. Então não podia trazer alguém para falar sobre, trazer uma visão do que está acontecendo, que não fosse você, porque eu sei que você é um cara nesse assunto. Então obrigado por aceitar nosso convite. Boa, cara. Prazerzão estar aqui, acho que acompanho o trabalho do Gui, da TreeMind, já há alguns anos. Como você comentou, cara, a gente está inclusive num programa no Google, que no universo que, se não me falha a memória, das 36 mil agências que existem no Brasil, desse programa que a gente faz parte, são apenas 50 agências. 50? E dessas 50 agências, nós somos a única agência que é totalmente especializada em lead gen. Cara, ó, dá 1% da 360, tá dando aqui 0,2%. Você sabe que você está lá dentro, né? 2%, 3%, que tem um gerente, um cara fudido que investe, tem que investir quanto? Qual que é a lógica lá? Cara, a partir ali, eles chamam, a partir de os 3% das maiores agências, né, eles recebem o selo de Partner Premier. Tá. Eles não abrem muito bem qual é a regra de investimento, mas a gente entrou no programa a partir dos 15 milhões geridos por ano. Por ano? Então, 15 milhões já em real? Em reais. Em reais, tá. Legal pra caramba. E os caras contam coisas que você não ouve, tá ligado? Por aí, ou é mais do mesmo, assim? Tem um pouco das duas coisas. Tipo, os eventos eles trazem para ti de maneira antecipada alguns betas que eles vão lançar. Né? Então a gente já tinha algumas funcionalidades de PMax liberada antes da PMax ser liberada para todo mundo, por exemplo. A gente foi num evento onde eles lançaram que agora tanto na Disney Plus quanto, se não me falha a memória, na Netflix também. Sim. Você vai conseguir imprimir anúncios através do DV360. Então eles soltam algumas informações antes de soltar para o público. Legal. Mas o que vale a pena mesmo do programa é o atendimento próximo. Né? Então até agora a gente está combinando uma parceria. Suporte ajuda pra caramba. Pô, ajuda muito, e não só o suporte, mas até eles liberam alguns acessos que normalmente você não consegue ter sem esse suporte, né? A gente fechou ali agora uma assessoria do time de dados do Google para fazer algumas implementações um pouco mais robustas de Marketing Mix Modeling, por exemplo, para um cliente-chave nosso. Caraca. Então isso sem esse suporte para fazer essa ponte não seria acessível. Animal, pega um engenheiro lá de dentro que sabe mexer na ferramenta e vem cá que eu vou te dar o caminho. Exatamente. Tipo, quando você fica se batendo com o GTM, configurar uma conversão, você pega alguém e fala... Não, isso eles já ajudam simplificando, seria quase isso, aqui num nível muito mais complexo, né? Eles pegam na mão mesmo e vai passo a passo guiado. Animal. David, eu separei três temas aqui, dentro desse tema principal que a gente vai falar de tendência, aquilo que funcionou, né?
O primeiro era pegar um pouco da tua visão, assim, o que funcionou, o que está funcionando ainda, que você percebe que meio que não sai de moda, assim, sabe? Porque a gente ouve falar de tudo. Então, cara, a gente às vezes não só entrevista, mas consome dos gurus aí de tráfego pago. Então, tem cara que fala, velho, o anúncio é 70%, 80% é o anúncio, velho, capricha no anúncio. Às vezes eu vi um cara também, um dos gurus, falando que, cara, esquece agora a parte do algoritmo está muito mais inteligente, você não precisa mais subir lista de público, nada disso, esquece, no máximo você dá os sinais ali, ó, dizendo, isso é qualificado, isso é desqualificado, e só capricha no teu anúncio. Eu falei, cara, parece até fazer sentido, assim, sabe? Mas eu fiquei ainda meio cabreiro, assim, falei, público aberto, né? Então, traz uma visão um pouquinho pra gente, cara, do que funcionou e do que vem funcionando, para depois entrar um pouquinho naquilo que você imagina que vai acontecer, os movimentos que o mercado está, né, que as plataformas, os big estão fazendo. Cara, perfeito. Acredito que o que mais é assunto meio que batido, assim, mas que ainda funciona muito bem, é você pensando, tipo, perfil mais performance, perfil mais realmente captura de demanda. Sim. Cara, pensar numa boa estrutura de palavras-chave, por exemplo, com uma intenção de busca clara. Legal. Acho que aqui, principalmente para empresas que têm um orçamento um pouquinho mais limitado, você realmente criar aquela estrutura com uma intenção clara de busca que converse com o seu negócio. Cara, isso não saiu de moda, ainda é o que isso aí, né? mais eficaz. Boa. Até porque muitos dos gurus, o próprio Google, o Meta, batem muito dessa tecla de tipo, não, as campanhas estão inteligentes, é só você subir uma campanha, pensar numa boa copy, colocar para rodar que ela vai rodar, só que isso exige um volume de dados muito grande. Então, se você ainda não consegue gerar mais de 15 conversões no Google numa semana, 15 conversões ali no Meta dentro de uma semana, o teu algoritmo não vai aprender para conseguir otimizar nessa audiência ampla, por exemplo. Legal. Então, você ainda precisa, pensando em Google Search, né? Uma estrutura clara de search terms, pensando ali no Meta Ads. Você precisa sim ter um bom criativo, acho que isso é essencial. Essa regrinha do o criativo faz 70%, 80% do trabalho, ela é verdade, né? Não tem como fugir disso, né? Precisa ter um criativo realmente performático. Legal. Porém, como você ainda muitas vezes não tem aquela estrutura de dados robusta o suficiente para mandar um bom sinal, é legal você saber utilizar as audiências, né? E principalmente audiências proprietárias. Você não precisa necessariamente ter uma infraestrutura de dados que está alimentando automaticamente a tua campanha, mas sobe um lookalike, pega a tua base de clientes, usa uma ferramenta terceira, às vezes, para fazer um enriquecimento em cima do público-alvo, da persona que você desenhou, e sobe na plataforma que ela vai conseguir ter mais insumo para trabalhar. Ela funcionaria da mesma forma, assim? Se você alimentar ela, só para simplificar, às vezes cai alguém que não manja tanto, né? Mas chegou um cliente qualificado, você vai lá e diz para a ferramenta, ó, esse cara é qualificado, esse cara aqui é desqualificado. Então o algoritmo ele vai aprendendo, como se fosse um vendedor na rua, assim, né, buscando o cliente de maneira meio que automatizada. Ó, esse cliente é bom, esse cliente é ruim. Quanto mais você diz que ele é o cliente que é bom, ele vai pegando características e vai acertando no alvo, né? Funciona da mesma forma? Tipo, você percebe essa eficácia, assim? Ou quando você sobe a lista depois que já aconteceu a campanha, dizendo, ó, esses eram bons, esses eram ruins, ela funciona com menos qualidade, assim? Cara, ela funciona com menos qualidade do que você ter isso retroalimentando em real time. Porém, se você não tem isso, é melhor você ter esse delay, né, esse gap de performance, tendo que subir a lista do que não subir lista nenhuma. Então, ele vai aprender igual, a única diferença é que não vai ser tão dinâmico, né? Às vezes, até a gente vai comentar um pouquinho disso, né? A jornada do usuário, ela muda. Então, às vezes, o perfil de lead qualificado que você trouxe no semestre passado é diferente do perfil de lead qualificado que você tem esse semestre. O comportamento pode ter mudado, né? Então, se você não está atualizando essa base o tempo todo, muito provavelmente o teu remarketing, o teu lookalike, ele vai ficar saturado, ele vai ficar cansado, né? A gente brinca muitas vezes. Então, você vai ter esse trabalho de ficar alimentando o tempo todo para garantir que ele está sempre atualizado. Cara, uma curiosidade, aumentou o preço ou não? Aumentou. É difícil esse cálculo, né? Porque é o CPM ali, enfim, eles não abrem dessa forma, né? Cara, não abre, a gente consegue extrair na realidade. A gente usa isso muito na Tractor. Tem um outro site, eu vou resgatar depois e mando para você, mas tem um site que ele mostra a evolução do CPM global, né? CPM ele é o custo por 1000 impressões do Meta, ele precifica dessa maneira as nossas campanhas, né? Então é assim que a gente paga pelas campanhas. O CPM ele vem aumentando ano após ano,
de uma maneira consistente. Sim. Então, se não me falha a memória, esse ano ele estava, acho que 15% ou 20% mais caro do que foi no ano passado. Caramba. Então, vem crescendo, vem estando mais competitivo a cada ano, né? E até por isso que a gente precisa ter aquele olhar para a eficiência cada vez maior, né? Então, não tem mais aquela margem para você errar tanto, gastar tanto dinheiro com um anúncio que não performa, com uma segmentação que não performa, porque você está pagando cada vez mais caro, né, no final do dia. Você sabe que eu vi o pessoal lá do Primo Rico gravando um podcast, estava vindo para cá, inclusive, e aí eles contando, né, abrindo um pouquinho de quanto o Primo Rico ganha lá do YouTube e tal, né, média de acho que de 700 pau no ano, 700 mil reais no ano, né. Aí eles contando, falaram, cara, depende do vídeo que o Primo faz, a gente recebe um CPM, que ele falou, o CPM médio que o YouTube paga, que daí é outra lógica, né, mas acho que casa com o que ele cobra, bem né. Parecido, Bem parecido, tipo, na prática eles pagam um valor e tem que ganhar em cima daquele valor, tem um spread em cima disso, né, então é um múltiplo considerável, né. Mas ele contando, dependendo do vídeo, CPM de 2, né, acho que é 2 mil. E dependendo do vídeo, ele pega um CPM altíssimo, um CPM de 12, 13. Você fala, cara, o que muda? Ele falou, se ele estiver falando de finanças, a XP paga mais caro por aquele lead. Então os caras cobram mais lá, pagam mais pro Primo Rico. E assim vai, né? É essa lógica mesmo, tá certo? Cara, é bem essa lógica. No final do dia, o Google ele é bem mais explícito em relação a isso do que o Meta. Mas é um leilão, é literalmente Porque o Meta um não paga leilão. nada, né? Não paga nada pra ninguém. Aliás, tem algumas agências fora do país, né? Principalmente no Brasil. Eles até monetizam. Uma das principais fontes a principal fonte de renda do Meta, né? E ele monetiza também pagando os creators, né? Então, o Instagram, por exemplo, que hoje ele paga, eu não sei exatamente qual que é a relação que eles dão por 1000 impressões, é por conta de você conseguir imprimir anúncios também, muitas vezes no perfil que esse usuário está atrelado. Então, você tem o influencer de moda que tem uma base de mais de 10 milhões de seguidoras, por exemplo. Pô, se eu sou uma Farm da vida, se eu sou uma Gucci, eu vou querer imprimir meu anúncio para esse perfil que está consumindo o conteúdo desse creator. Então, a lógica é bem parecida com o que acontece ali no YouTube, e é literalmente um leilão, né? Você tem tantos players que estão, a gente chama de bidar, né? Estão bidando tantos reais por aquela audiência. Vai ter a outra audiência que não tem tanta concorrência, não tem tanta competição, então o CPM ele é mais baixo, funciona numa lógica realmente de leilão no final do dia. Legal. Mas o Meta não expõe tanto isso, né? Não é tão, né? Que nem o Google assim, né? No YouTube, que a galera sonha, né? Vou montar um canal do YouTube, depois eu vou ficar vivendo de renda do YouTube. Meta... Não tem. São só os escolhidos ali. Ali tem... Eu sei que para a parte de creators, a galera tem a lógica de quanto eles monetizam, mas não é tão explícito quanto... Tem que ser top mesmo para entrar lá, né? No YouTube. Logo, massa. Agora, assim, se tiver mais algum ponto, manda ver também, tá? Mas o que está acontecendo? Porque aqui acho que dá para destrinchar bastante, tem bastante coisa, né? Tem bastante aposta, né? Até ontem, coincidentemente, como eu estava com a pauta na cabeça, eu estava assistindo... Não sei o que eu estava assistindo na Globo, estava assistindo futebol. Estava assistindo... O que estava passando lá? O Atlético e o... Bahia. E o Bahia. Que o Atlético tomou um gol no final ali, cara, coitado, né? Mas enfim. E aí, cara, na propaganda, no intervalo do jogo, apareceu o Globo Ads. Os caras lançaram agora, né? Recente. Sim. Aí eu falei, cara, parece que tem mais players também fazendo esse movimento, né? O Globo não sei o tamanho da audiência, mas eu sei que é gigante, né? Mas os caras no anúncio, eu achei legal, assim, porque eu trouxe até, eu falei, cara, eles diziam, você que quer anunciar, que quer começar com pouco, na Globo, tá aqui, o Globo Ads, que eu acho que é pra aparecer nos canais, no Globo Play, que são os canais lá, tipo do Netflix também. Eu vi um barulho enorme do Netflix no começo, daí depois eu não vi mais ninguém falando nada, não sei se só ficou meio reservado. Até hoje eu não vi anúncio no Netflix. Então, cara, acho que você sabe melhor do que eu. Conta um pouquinho, até pontuei esses dois, mas para lembrar de algumas coisas que eu queria te questionar, mas conta um pouquinho do que você está percebendo, assim, o que a gente pode esperar de mudança assim, que está rolando nesse momento. Cara, acho que isso casa muito até com um dos pontos que a gente vem batendo bastante na tecla, que é pensar a jornada completa do usuário, né? Então, hoje a gente sai daquela jornada que é 100% linear, né? Entre aspas, que era a maneira como a gente acreditava no funilzinho tradicional, e entra onde o usuário está o tempo todo em multiplataformas, multitipos de conteúdos diferentes. Então, tanto o Google fez isso, o Meta fez isso, as plataformas de streaming estão fazendo isso também, é capturar o usuário em vários momentos diferentes da rotina dele, né? Então, até é legal o que você trouxe do Globo Ads,
porque está democratizando muito mais essa compra por publicidade. Antigamente você precisava de uma mega agência que tivesse bons contatos dentro da Globo para você conseguir colocar um anúncio em um horário que não era nem nobre. Sim. Né? Acho que de uns 2 ou 3 anos para trás, eles já tinham começado como se fosse um pseudo beta, que você já conseguia subir o seu anúncio em algumas programações específicas. Da Globo, você fala? Da Globo mesmo, só que eram somente em cidades pequenas. Você não conseguia fazer isso sem a participação ali de uma agência. Aqui para Curitiba, por exemplo. Mas você conseguia já fazer isso para Siqueira Campos, que a gente estava conversando mais cedo. Você já conseguia colocar o teu anúncio então aquele no Globo conceito de Rural. hiperpersonalização vai rolar com força. Cara, precisa rolar. Porque no final do dia, né, pensando nessa jornada completa do usuário, ele está em momentos diferentes do dia dele. Então, hoje você não pode impactar ele com o mesmo anúncio quando ele está no Instagram, por exemplo, e quando ele está no TikTok. Porque por mais que a gente às vezes acredite que são ferramentas parecidas, né, ou que têm o mesmo tipo de comportamento, não tem. Né? No Instagram a pessoa está muito mais acompanhando tendências, está acompanhando influencers específicos, às vezes ela busca informação, ela busca posicionamento de marcas, né, ou de influencers. Então, o que ela quer receber de conteúdo no Insta é uma coisa. O TikTok, por exemplo, ele é uma ferramenta de entretenimento, ela não é uma rede social. Então a pessoa às vezes quer ficar scrollando e derretendo ali no TikTok. Né? Então o anúncio que você vai mostrar para ela no TikTok tem que ser realmente um negócio de entretenimento. Tem que ser algo que engaje, que instigue, que divirta essa pessoa. No Insta não, né? No Instagram você pode mostrar outro tipo de anúncio, o que é completamente diferente do cara que está assistindo uma Netflix, por exemplo. Ele quer um anúncio que não gere uma quebra muito grande da experiência que ele está tendo. Você chegou a ver anúncio na Netflix ou não? Então, eu não vi ainda, mas eu recebi, acho que foi ontem, até estava conversando disso com a minha esposa, um e-mail falando que eles vão reduzir o meu plano, vai ficar mais barato o meu plano, porém com a experiência de anúncios. Caraca, então, se eu não fizer nenhuma ação sobre, eles automaticamente vão reduzir o meu plano e eu vou passar a assistir anúncio. Não recebi esse e-mail, vou dar uma olhada no meu caso. Dá uma procurada ali, que eu fiquei surpreso. Mas provavelmente agora vai ter um upsell para quem não quer receber anúncio. Você vai pagar então, mais caro. O plano ainda. mais barato vem com anúncio e ponto, estão botando goela abaixo. Caraca, velho. Até eles têm agora o Mas plano então significa gratuito. que talvez não começou ainda. Então, já começou. Eu vi que você já consegue, com o DV360, colocar anúncios numa Netflix da vida. Legal. Eu acredito que ainda ele não está tão usual. Acho que não foi algo que rompeu a bolha das empresas, né, da publicidade como um todo. Então, imagino que deve vir um pouquinho mais forte para o próximo ano, até com esses movimentos que as ferramentas estão fazendo. Né? Então, ao você ofertar um plano mais barato para a população, né, em troca de ter anúncio, você vai garantir um volume de impressões muito maior. Que é um pouquinho da lógica que já acontecia com o Spotify, por exemplo. A gente acreditava que, por viver numa bolha, né, a gente imaginava que a grande maioria das pessoas usavam o Spotify Premium, quando na realidade é o oposto. Eu não lembro exatamente qual é o percentual, mas a grande maioria usa o Spotify gratuito. Eu lembro de números assim, eu vi uma vez essa matéria também, alguém comentou sobre isso no LinkedIn, mas era tipo coisa de 90%. Sempre, em praticamente tudo. Assim, quando você pega, a gente sempre acha, né, por causa da bolha, sei lá, quantas pessoas falam inglês. Aí você fala, nossa, mas tem uma galera, depende da bolha que você vive, você acha que tem, sei lá, metade tá falando inglês. Agora que você vai olhar os números, tudo é assustador. Exatamente. 6%, 5%, 4%. Pessoas que têm faculdade, cara, é sempre números muito pequenos, né? Não à toa que esses mercados são muito grandes, né? Mas tem um dado que eu acho que eu peguei um economista falando esses dias, ele fala assim, cara, o retrato do Brasil é isso aqui. A partir disso você começa a entender estatística. Ele fala assim, cara, até 95% da população não ganha mais do que R$3.000. Então isso aqui deixa claro às pessoas, dá para você ter uma noção do mercado de inglês, por exemplo. Assim, por quê? Porque, cara, se o cara não ganha mais do que 3 mil, é mais difícil ele conseguir pagar o inglês. Estou dizendo que não existem as opções, né? Porque surgem tantas empresas cobrando valores tão baixos, e por isso que o Brasil também, né, tem tanta dificuldade. Muitos negócios que vêm para cá não conseguem aumentar muito o ticket. Netflix não pode cobrar R$200. Mas que pareça que pode, ela vai, cara, subnichar para caramba, né, o negócio dela. Vai surgir outro que vai atuar nessa frente, né? Então, é muito louco, né, cara? Quando você olha assim, números, a gente realmente vive numa bolha, né? Isso dá aquele choque de realidade. Ô David, uma curiosidade, cara, eu acho que se em algum momento os caras falam que vai surgir alguma coisa, né?
eu acho que vai mudar bastante o jogo, que é o GPT Ads, né, velho? Pois é. Fala-se alguma coisa ou não? Cara, eu vi falar muito pouco na realidade, tipo, até de notícias, lançamentos, assim, tipo, não consegui Tá meio achar distante, muita né? informação. Eu sei que já existem alguns referrals que estão vindo do ChatGPT. Então hoje até, eu não lembro, foi algum cliente nosso, na verdade, que até trouxe isso. Tipo, olha, veio de referral o ChatGPT e depois o meu site. Caramba. Então, hoje ele já está trazendo algumas informações, né? Ele já traz resultados de sites atualizados. Né? Não é mais aquela base de 7 anos atrás do Google. Ele já traz informação recente. Né? Então, disso para começar a monetizar com anúncio, acho que é 2 toques. Mas no teu caso foi o cara estava procurando sobre, puta, eu quero saber as melhores empresas para gestão de tráfego pago e tal, e o GPT de alguma forma indicou vocês? Na verdade foi um cliente nosso, mas Já era um cliente de uma empresa de RH também. Legal. E veio provavelmente técnicas de recrutamento e seleção, Entendi. foi alguma coisa do gênero assim. Que massa. E que acabou trazendo como referência o site do nosso Sim. cliente. Então, tipo, isso traz até um leque de outras possibilidades além do pago, né? Então, Sim. como você monta um SEO para ChatGPT, por exemplo. Né? Então, tem todos esses pontos que vão... Mais cedo, enfim, mais tarde vai sair, né, cara? Alguma coisa vai acontecer, né? Os caras não estão dominando à toa, né? Acho que, não sei se foi hoje que eu vi um dado ali, quantidade de pesquisa, quantidade de interações, tá bizarro. Não é absurdo. Eles estão, assim, tipo, se distanciando cada vez mais de Gemini e outros players, assim, por mais que pareça, né? Eu vi que acho que sei quem estava em 4º lugar lá, mas era aquela... já lembro o nome, já te falo. Mas era Gemini, daí a do Meta, qual que é o nome? O do Meta tá como Meta AI mesmo, né? Meta AI, né? Eu lembro que tinha, assim, tipo, GPT muito distante, mas muito distante mesmo, assim, sabe? Conseguindo ficar 2, 3 vezes mais distante do que Gemini, que estava em 2º. E depois de uma 4ª estava se destacando. Ou seja, cara, os caras dominando de um jeito muito forte. Estão muito na vanguarda, né? Querendo ou não, muito tempo, né, mano? a vantagem competitiva ali dos caras terem saído na frente, terem sido os primeiros... Me lembrei, o estudo falava que eles estavam criando sub-IAs, né, sub-GPTs, para players bem conhecidos, tipo Elon Musk, assim. Faz sentido. Vários acordos, porque os caras meio que estão se rendendo e dizendo, puta, peraí, vou partir daqui, vou partir daquilo que já tem. Né? Faz sentido. Tem muita gente que contrata, né, a API do ChatGPT, coloca um rosto em cima e aí sai vendendo. Rodando, sai rodando, né? A gente mesmo, de certa forma, o que a gente faz aqui é isso, né? A gente usa totalmente a base do GPT, né? De plano de fundo é isso aí, né? Boa, aí entrando em alguns detalhes aqui, que eu sei que vocês, são mega experts ali, tá? Tem um assunto que não dá para não falar um pouquinho, não dá para ouvir tua opinião nisso, que é IA, né? IA bombando, todo mundo de alguma forma falando sobre isso, começa a ficar até meio chato, né? Tudo é IA, qualquer coisa é IA, né? Sim. Mas na prática ali, cara, pensando em tráfego, mas em performance, tá? Para quem usa e gasta, investe essa linha de crescimento dos negócios, né? Aonde que você já aplica hoje, aonde que você percebe que, isso aqui tá animal, né? Isso aqui tá fazendo sentido pra caramba, começa a fazer, e aonde que você fala, puta, aqui eu já fiz uns testes, não curti ainda, que tô bem inseguro ainda, o que vocês já fazem que faz uma diferença gigante? Cara, boa. Hoje, de principais usos de AI que a gente observa, tem um leque absurdo de possibilidades que dá para fazer com AI, mas os principais ali que a gente puxa AI conversacional. Acho que isso, antes mesmo, né, antes de pensar na campanha em si, né, uma vez que você levou o usuário para o site, ter uma boa AI conversacional faz uma diferença absurda. Explica o que é uma AI conversacional dentro de um site, só para ficar bem óbvio. Hoje tem muitos chats dentro do site. Você entrou no site, vai aparecer, né, uma janelinha, normalmente ali no canto direito, que é para você tirar dúvidas, conversar, às vezes pesquisar alguma coisa dentro. Então por ali você consegue ter configurado uma AI, uma inteligência artificial, em cima do teu banco de informações. Né? Então de tudo a tua base de conhecimento da empresa, muitas vezes você consegue treinar para que ela fale como um founder, para que ela fale como, né, o teu próprio comercial, e ali ela consegue otimizar a taxa de conversão do site, né, coisa de 3, 4 vezes mais do que um form padrão, né, um formulário de contato padrão. Então, uma boa AI conversacional, ela ajuda muito, né, isso tanto para... Deixa eu até dar um exemplo, cara, rapidinho, porque a gente viu isso agora esses dias. Estava olhando os dados de uma campanha de Google que a gente estava fazendo para o nosso site, e aí, palavra-chave, com intenção, bem legalzinho.
E aí, e convertendo próximo de uns 30%. E a conversão é altíssima. Eu falei, nossa, mas isso aqui tá muito bom para ser verdade. Que palavra que é e tal. Daí eu olhei, pá, beleza, vamos destrinchando um pouco mais ela aqui. Aí a gente foi olhar, né, lá nas métricas de conversão. Cara, tinha lá, conversão para o widget, né, para o botão que a gente colocou lá. No nosso caso era criar conta gratuita, assim, sabe? X. Mas o que chegava no final, então vamos pegar assim um exemplo, tá, 10. O que chegava no final para falar com a gente mesmo, eram 3, 4. Aí, minto, isso aí estava indo para o WhatsApp. Eu falei, caramba, cara, mas tem uma perda gigantesca aqui, tem uma perda de 50%, 60%, convertendo um monte, entendeu? GTM configuradinha, as ferramentas dizendo, ó, tá convertendo, o cara tava clicando, mas quando tava indo pro WhatsApp tinha muita perda, que é normal, né, tem uma perdinha de uns 30%, tal, porque às vezes você botou um botão ali, o cara fala, não quero falar no WhatsApp, não tô pronto para isso ainda, calma aí, né, tipo aquela coisa de já querer avançar muito no rolê ali, calma, vamos primeiro dar uma namoradinha. E a outra questão era o widget, que a gente tem o widget, né, a gente faz o nosso próprio widget. Ali, cara, os caras que clicaram, conversaram. Uma perda, nossa, mas muito pequena. Porque parece que o próprio usuário já tem essa percepção, né? Ele fala, não, aqui de boa, aqui eu troco uma ideia. E aí a gente conseguiu trocar uma ideia, gerar o conversacional, captou o WhatsApp, captou o telefone do cara. Eu falei, cara, olha a perda aqui indo pro WhatsApp, velho. Em tese faz sentido. Você fala, pô, muda esse botão, ao invés de chamar um cara no WhatsApp, chama um cara no widget aqui, pô, não tem por que levar o cara para outro lugar. Não, e sem falar que você garante uma experiência muito melhor para o usuário. Porque você não corre o risco de... Com uma AI conversacional não existe final de semana, não existe depois das 18, então sempre vai ter alguém ali para conversar com o usuário. Mas essa perda é normal mesmo? Cara, é normal. Né? A perda do WhatsApp, o que vocês consideram uma perda saudável, assim? A gente fica normalmente na casa ali de até uns 50%, 60% é saudável. Até 50%? Ah, velho, eu tava achando que era até 30%. Não, tem... O cara clica para ir no WhatsApp e não vai lá falar. Não conversa. Pá, brother. Até uma das coisas que a gente faz para tentar reduzir essa perda, né, e garantir uma captura, pelo menos, tem o botão do WhatsApp, a gente coloca, antes de redirecionar, um formulário. Né? O RD Station ele é campeão de fazer isso, na verdade. Né? Até a integração que eles colocam ali no site para o botão do WhatsApp já obriga a ter esse formuláriozinho. Você consegue configurar se quer ou não, né, mas ele já vem por default. Porque ali a pessoa ela acaba deixando os dados, ela não te chama no WhatsApp depois, mas pelo menos você coletou o lead. Né? Aí teu SDR, o teu time consegue entrar em contato e tentar reativar essa pessoa. A gente fez uma integração esses dias, bem nessa linha, cara, só porque você comentou, lembrei. E aí a cliente, cara, reclamou porque ela não era cliente nossa ainda, ela entrou e falou, cara, eu gero um monte de lead pela RD, tá funcionando, minhas landing pages, as campanhas todas funcionando. Aí só que, cara, eu não consigo conversar com esses caras, velho. E aí ela jogava a base de lead dela lá pro time trabalhar e depois disso o cliente não respondia, porque perdia o time. Aquela história, né, de cada minuto que você demora para falar com o cara depois no WhatsApp, tchau, vai perdendo, né? Aí ela pediu um negócio só pra gente, falei, cara, faz sentido pra caramba, a mulher é esperta, nível de consciência é bom. Ela falou assim, ó, a hora que ele converte, por onde já tá funcionando, ninguém entrou no meu RD, eu gostaria que o software de vocês fizesse um trabalho de mandar um template pro cara ativamente. Tipo, oi David, tudo bem e tal, olha, vi que você acabou de converter e tal, bacana, vamos trocar uma ideia. Quem faz isso super bem, assim, que, cara, a máquina de vendas dos caras é super elogiada, são os caras da G4. Chegou a ser chato. Né? Você vai lá, converte numa paginazinha deles, qualquer coisa, G4 Vale, qualquer coisa que eles estiverem divulgando, cara, no mesmo minuto, alguém te chama no WhatsApp. Ficam te seguindo. E depois você vai ter uma cadência de conversa, assim, que os caras vão te mandar 6, 7, até você cansar, velho. Eles tiram você da tua lista por muito tempo. Aí um dia, conversando com os caras, eu falei, isso funciona? Aí o cara só me respondeu assim, você tá aqui, né? Eu falei, tô. Ele falou, você veio por onde? Eu falei, vim por esse sistema. Aí o cara me explicou, ele falou, a lógica é simples, cara. Se o cara levantou a mão, ele tá dizendo que tem a dor. Você não pode, assim, se dar o luxo de ser... Você tem um meio termo aqui, mas, cara, borda o cara, velho. Se o cara não pode naquele momento, tenta de novo, outra chamada, outro gancho, igual o shopping faz, né? Sim. Você vai no shopping, pô, todo dia tem um gancho diferente para você comprar alguma coisa, né? Então, eu achei muito bacana. Eles são realmente agressivos e são agressivos porque funciona. Porque as pessoas compram. Porque se não comprasse, eles não fariam isso. Não estavam com essa estratégia. Massa, né, cara? Isso é essencial, né? Você tem que pegar o usuário no momento que ele tá na compra. Tipo, ele fez uma levantada de mão. Quanto antes você contatar, melhor. E os caras falam em 8 vezes. 8 vezes. Cara, tipo assim, até 8 vezes é saudável. Depois você começa a ter que separar uns cohorts aqui, sabe? Fazer uns cohorts. 8 contatos. Então, seja qual for teu negócio, falou que o cara levantou a mão, né? Sim. Falou, opa, peraí, se cadastrou em qualquer coisa sua. Beleza, primeira vez, aí parou de responder. Não tem problema, ele já consentiu. Sim. Ele já deu o sinal que é o sinal que você precisa. Agora, ganchos diferentes para trazer esse cara para um negócio, para uma conversa, de acordo com o teu funil aí, né? A forma como você faz para fechar o negócio. Mas é top, né? Enfim. Cara, sim. Mas até, acho que só complementando disso que você trouxe, o benchmark são 8 touchpoints, né? São 8 pontos mesmo? de contato. Coincidência. Só que
não pode ser o mesmo contato, né? Não pode ser a mesma abordagem, no caso. Ah, entendi. Então você tem que tentar Mas pode ser o mesmo canal com uma abordagem diferente, uma desculpa pode ser diferente. Mesmo, exato, pode ser Tá bom. 8 touchpoints, né? 8 pontos de contato no próprio WhatsApp. Só que, Legal. às vezes, o usuário ele já não respondeu o teu primeiro contato. Aí você Sim. mandou um segundo igual. Sim. Você não está despertando um interesse, você não está gerando uma necessidade, né? Então, é importante personalizar as mensagens também para não ficar robotizado. Fato. Porque o usuário, ele no final do dia não é Vai burro, cansando, né? Ele né? vai Claro. ver que é um robô que está mandando mensagem se for sempre igual. Então, legal. tomar esse cuidado é importante também. Faz sentido. Cara, daí a conversacional. O que mais, Neymar, cara? Cara, além da conversacional, outros 2 pontos, né, que a gente Tá. usa bastante. É a escala para produção de criativo. Boa. Então, principalmente criativo estático, né, estático é qualquer criativo que não seja vídeo, motion, com AI você tem uma escala absurda. Tá. Então, tanto para testar imagens de fundo, testar a mensagem do próprio criativo, fazer o desdobre desses criativos, né, para Legal. você realmente garantir que eu vou ter o 1 por 1 do feed, mas eu vou fazer também o do story, eu vou fazer, né, o retangular para rodar também no cantinho direito ali, que às vezes aparece no Meta, aparece no Instagram. Então, o uso de AI para você ganhar realmente escala na produção de criativo é essencial. Acho que esse é um dos usos mais que ganha produtividade mesmo no dia a dia. E o que vocês têm usado? A gente usa alguns plugins dentro do próprio Figma, a gente usa bastante o Figma. Ah, que legal. Agora o Illustrator está com algumas features também que permite esse desdobre. A gente usa o Leo, que é uma para generativa mesmo, então que você passa o prompt, quero uma imagem de 2 homens fazendo um podcast sentados numa poltrona de tal maneira. Legal. Ele vai gerar aqui para ti. Legal. Você só tem que colocar depois. Ele é uma plataforma independente. Plataforma terceira. Plataforma terceira. Independente. Tá. Então a gente usa Porque, bastante. cara, todo mundo tá lançando alguma coisa, então é até difícil, né? Eu tava no final de semana brincando com a Midjourney. Já tinha usado lá atrás e tal. Não gostei para algumas coisas, mas não gostei para outras. Para criar imagens assim, é legal, mas queria criar. Aqui eu tava buscando queria fazer um post pro Instagram de uma forma XYZ. Ali não rolou, assim, não gostei muito. E o Canva fui tentar usar, deu pau. Pois é, depende. Acho que depende muito do contexto que puxa. Tipo, o que a gente tem usado são mais alguns templates mais básicos, por assim dizer. Tá. Então, eu preciso ter 3 elementos, então eu quero um fundo de tal maneira, o segundo elemento dando destaque para uma feature específica, seja ela qual for, e um terceiro elemento é o meu textinho. Então, a gente deixa ela mais simples para conseguir ganhar essa produtividade. Tem muita coisa que o time cria a arte em si e usa a AI para desdobrar. Tá. Então, você pode seguir por esses 2 caminhos. A gente usa muito esse para ganhar volume de desdobre. Porque Legal. às vezes a gente tem um volume de criativos para uma determinada campanha que eu tenho 50 KVs. E aí para fazer esses desdobres, que muitas vezes são 7, 8 desdobres da mesma arte em formatos diferentes, você conseguindo fazer isso em massa por AI, economiza quase 2 dias de trabalho da criação. Puta, bem legal, cara. Então, Faz muitos sentido. muito nesse formato. Faz sentido. E o que era o terceiro? E o terceiro, que acho que é um dos pontos de tendência também, né, pensando para os próximos anos, né, é algo que a gente já vê funcionando agora, mas que é essencial para os próximos anos, é usar AI para facilitar a ingestão de dados. Né? Então, você tem o seu banco de dados, você tem já uma infraestrutura, né, de coleta bem estruturada, usar AI realmente para te ajudar a encontrar padrões, para fazer análise de cohort, para montar, às vezes, até mesmo uma interpretação das informações que você colocou ali que você não conseguiria achar. Né? Então, o próprio ChatGPT faz bastante isso. Eu até acho um teste legal, caso o pessoal não tenha feito ainda, subir a fatura do cartão de crédito e pedir para o ChatGPT categorizar. Cara, ele faz isso muito bem. Sim. Ele consegue até te mostrar, tipo, olha, onde você está gastando dinheiro e que você poderia economizar, né? Qual é o seu principal tipo de consumo durante a semana e qual é o seu principal
tipo de consumo durante o final É um de dos pontos semana. fortes do GPT isso, né? Exatamente. É um dos pontos fortes, né? Então, usar AI para fazer essa parte de analytics para ti, Sim, também te gera uma produtividade muito grande. sim. Né? Então, esse é um uso essencial para Mas quer ver um exemplo, dá para falar abertamente, né? A gente foi no RD Summit agora, né? Recente. Pô, aí eu até brinquei com o time, né? Cara, a galera, o nível de curadoria, os conteúdos estavam muito bons, assim, sabe? Fiquei 2 dias ali vendo palestra e, cara, falar pra você que uma palestra, eu falei, nossa, essa daqui nada a ver, assim. Mas o nível muito bom, muito assertivo. Cara, então, aí eu trouxe pro time, né? Que a gente tem aqui o negócio do Master, que a gente vai fazer 40 eventos ano que vem. Então a gente precisa se inspirar bastante. Falei, galera, destrincha aqui todos os temas. Esses caras ficaram um ano inteiro, no mínimo, pensando em qual seria a temática. Aí, puta, a gente planilhou tudo, né? Fizemos a engenharia reversa mesmo, né, dos temas, para nos inspirar. Fizemos isso também de outros players. Cara, subimos o GPT, ó, primeiro fatia pra gente aqui, tá? Nos dá aqui qual que é a separação. E aí você começa a ver, ó, porra, 27% aqui é marketing, tendência foi 20%, IA, X%. Então, pô, primeiro fatiamos aqui os temas, depois a gente foi subnichando ali. Puta, agora eu quero saber aonde que apareceu, sei lá, IA e as outras coisas. E depois a gente começou um processo de falar, puta, legal, vamos agora reescrever alguns desses caras aqui, alguns desses temas aqui para entender padrões. Então a gente fez isso basicamente olhando um player que está tudo bem fazer, não é nem um pouco, não tem um pouco. Tá lá para isso. Tá lá para isso, eles sabem, muita gente faz isso, né? Exato. E não é porque a gente fez isso que, porra, vamos roubar os caras de alguma forma, porque está muito distante, porque manda a execução, né? Só quem acha que, porra, copiei os caras, não, é a execução que manda. E a gente fez isso, cara, e abre a cabeça de um jeito. Porque você fala, pô, existe uma lógica aqui, né? Eles não fazem aquilo à toa. Então a gente vai e faz isso de diversos players e aí traz para a mesa. Fala, agora vamos discutir olhando para players que colocaram, sei lá, 20 mil pessoas de uma empresa que faturou 1 bilhão, né, nos últimos 12 meses. Exato. Então você tem muito mais gente envolvida, muita inteligência envolvida. Então não subestimar e usar IA para fazer, cara, perfeito. Ia botar numa planilha, pega essa planilha, gera um PDF dela e tal, sobe e pede para fazer análise. É só isso, cara. Não dói, mas tem que parar e alimentar essa planilhazinha, né? Exatamente. Não, aumenta a tua produtividade absurdamente. Massa pra caramba. Então vocês acabam fazendo bastante coisa e depois usam, que seria o terceiro pilar ali, né? Usa IA para encontrar esses padrões, fazer esses cohorts, ajudar nessa análise, né? Exato. Isso acaba facilitando a parte de tomar decisão por dados, né? Cara, esse até, acho que um dos principais pontos, né? Se a gente for falar de tendência para o ano que vem, se for falar de futuro do marketing, né? Por assim dizer, cara, é dados. Tipo, você precisa tomar a decisão a partir de um recorte amostral de dados, né? Que até tem aquela frase do John Wanamaker, né? Tipo, metade do meu investimento em publicidade é desperdiçado, o problema é que eu não sei qual metade é. No nosso momento atual, a gente consegue saber qual metade é. Então, a gente tem acesso à informação. Os dados, eles estão lá, né? Seja com informações de cookies primários, seja com informação do teu próprio CRM, as coisas estão lá. Você vai ter que ter o trabalho de tratar tudo isso e transformar em informação. Né? Porque é em cima da informação que você vai tomar a decisão de alocar investimento, de, às vezes, partir para um outro canal, né? Ou até mesmo de, consigo alavancar aqui, colocar muito mais dinheiro porque tem oportunidade, identifiquei um determinado cohort e vamos meter ficha aqui. Então, tudo isso você vai tirar a partir de dados. Bem legal, bem legal. Eu vou te falar uma até porque eu peguei esses dias e de vez em quando eu tenho repetido assim, ele é super 10, é massa usar, porque ele fala bastante, que é o Gabi, do Resenha do Gabi, ele fala Deus no céu e dados na terra. Ele falou, não faça nada sem dados, né? Sem analisar, sem interpretar esses dados aí, esquece, você vai fazer cagada, entendeu? Metade do resultado da ação tem que ser dado. Então pode falar que talvez até mais do que metade do acerto em si, né? Dependendo do nível que esse player está jogando, o dado vai mostrar muito mais fácil, né? Porque senão, muitas vezes a gente acaba caindo naquela questão de ego, eu desenho toda uma estratégia, estou confiante que ela vai funcionar, e você vai ver, às vezes, nas primeiras semanas, nos primeiros 2 meses, o dado já está te mostrando que não vai funcionar, que você tem que pivotar de estratégia. E como é bom, né, quando o cara tem o dado e vem mostrar para você, porque você não tem o que falar, né? Exato. Pra gente que é gestor, acaba liderando o time, o cara traz o dado, velho, certinho, você fica quieto. Se o cara realmente for bom, ele vai dizer para você vai dizer amém. É isso, vamos. Porque contra o dado não tem como você dizer. Agora, quando o cara traz, não, estou pensando nisso aqui, tal, mas cadê o dado? Faltou dado, ferrou, aí você não tem o que fazer, né? Aí fica uma conversa meio abstrata, né? E vira achismo, né? É complicado, né? David, antes de a gente entrar nos cases, que eu sei que tem bastante case legal, dá até para você. Eu vou segurar um tópico, que é um tópico que a gente vai falar de hiperpersonalização, pode ser? Melhor, né?
E vamos falar um pouquinho de Full Journey, cara. A gente falou um pouquinho de dados, se quiser entrar um pouco nisso. O que é o conceito de Full Journey que você pontuou aqui no bastidor aqui para a gente trazer? Cara, boa. Essa questão do Full Journey é até algo que o próprio Google está batendo bastante na tecla, o Meta está batendo bastante na tecla, que é a gente parar de pensar naquela linearidade de jornada de usuário. Né? Que o usuário ele vai ver o meu anúncio, vai clicar no meu anúncio, vai cair no meu site, vai preencher um formulário, meu vendedor vai ligar para ele e ele vai comprar. Né? Tipo, é você parar de pensar na jornada do usuário dessa maneira linear e entender que ele vai ter multipontos de contato com a sua marca, que muitas vezes ele vai ter outros influenciadores, né? Ele vai dar uma olhadinha no Reclame Aqui, por exemplo. Ele vai dar uma olhada com amigos, familiares e afins antes de fazer uma compra. Né? Ele vai perguntar num grupo de empresários se determinada ferramenta ou se determinada prestadora de serviço tem uma boa referência ou não. Né? Então você realmente pensar a jornada do usuário como se ela fosse cíclica. Né? Até tem um framework que eu gosto bastante de usar, que ele coloca a jornada do usuário como ela começa aqui, ela cai num looping, onde ele vai ficar ali N meses, se necessário, até ele finalizar a aquisição. Sim. Então você precisa pensar, né, nessa jornada completa e quais são os pontos de contato que você vai ter com esse usuário. E entra até naquela questão que a gente vai conversar um pouco mais a fundo, da própria hiperpersonalização. Sim. Né? Então, se eu estou com um usuário que ele está no início da jornada dele, né, quais são os canais normalmente que podem afetar e impactar esse usuário? Se ele está no comecinho da jornada, ele está pesquisando no Google muitas vezes, né? O que ele quer receber de informação quando ele está no Google? Ou ele está fazendo uma busca ativa, então ele quer um conteúdo mais direto, ele quer um conteúdo que vá realmente de encontro com a dor dele. Ou não, o início da jornada dele está vindo do Meta Ads, está vindo do Instagram, né, onde ele não tem aquela dor latente ainda, então ele está navegando no Instagram dele, né, ou ele está se derretendo no TikTok, como a gente falou mais cedo. Como a gente consegue inserir esse conteúdo no momento de uso desse usuário? Né, como eu consigo impactar ele nessa fase da jornada? Né, como que eu consigo coletar informação suficiente? Até tem uma ferramenta que a gente usa muito e super recomenda, que é o PostHog, que ele mapeia todos os pontos de contato que o usuário teve com a sua marca, uma vez que ele acessou o site, né, obviamente, mas você consegue ver, tipo, desde o momento da descoberta, então ele foi impactado por um anúncio meu, ele pesquisou no Google, alguém enviou o link do meu site para ele, eu consigo entender que ele acessou o meu site, vai gravar essa sessão desse usuário, então eu vou saber, cara, ele ficou navegando muito mais tempo ali na minha página de cases, por exemplo, ou ele ficou mais tempo na minha página de solução, ele fez determinadas ações no meu site, eu consigo ver um heatmap ali dentro, não converteu, né? Ele só navegou no meu site. Eu posso até criar uma audiência a partir disso, como se fosse o nosso famoso remarketing no final do dia, só que já... Ele até então é um cookie aí, né? Até então ele é um cookie, ele foi cookado, o PostHog ele cria como se fosse um RG, né, um ID único desse usuário, só que ainda é anonimizado, né, você não sabe quem é ele. Então, só que você consegue usar essas informações para fazer uma audiência. Faz sentido. Então, você consegue criar um remarketing no Google, criar um remarketing no Mas impactaria aquele usuário porque ele é um cookie que você tem, então você está falando... Você tem as informações de navegação dele. Tem um pouquinho de LGPD dentro disso ainda, está um pouco preservado aqui, mas eu ainda consigo... porque os cookies foram e voltaram, né? Então, nunca foram, na verdade, acho. E esse é o legal dessa solução, porque aqui são cookies primários. Então você não está mais com os cookies de toda a discussão dos cookies, ela estava dentro dos cookies de terceiros, porque não era você que estava coletando essa informação no teu site, era o Google, era o Meta e afins. Aqui é como se ele tivesse consentido, você colocou lá, sei lá, entrou no site, você aceita que eu... Sim, velho. Deu aceite de cookie, já era, consentimento. Por isso que é primário, né? Por isso que é primário, legal pra caramba, faz sentido você pra caramba. Alimenta, que era até o que a gente conversou no início, isso é uma maneira de você alimentar a ferramenta com mais inteligência. Sim. Então você está trazendo realmente informações de uso desse determinado usuário e essas informações são suas. Então você consegue mostrar, eu quero uma segmentação somente de pessoas
que interagiram com esse meu case específico aqui por mais de X segundos. O Postlog permite você criar esse cohort e tem algumas outras ferramentas que você vai precisar colocar ali no meio, né, para fazer essa integração, mas envia isso ali para o Meta e você tem uma audiência. Né? E aí é onde você consegue pensar jornada, por exemplo. Pô, eu sei que aqui ele está no início da jornada dele com o meu site, né, com a minha empresa. Então, eu vou criar conteúdos específicos agora para educar esse cara. Né? Tipo, eu já sei que muito provavelmente ele tem essa dor, mas eu preciso mostrar um pouquinho melhor. Ele não quer falar comigo ainda, como convencer. Né? O porquê que a minha solução pode ser algo que ajude o negócio dele, mas eu não estou falando da minha empresa, estou falando da solução. Né? Eu estou educando ele para mostrar que ele precisa disso. E aí depois a gente, conforme ele vai avançando, a gente vai introduzindo mais alguns argumentos realmente de fundo, de funil, para fazer essa captura. Só que daí entra todo aquele layer de complexidade, né? Porque além de você precisar entender o que ele está consumindo no teu site, você precisa casar os conteúdos que você vai levar com a plataforma que esse usuário está inserido. Nossa, aí começa a ficar difícil a brincadeira. Que é onde brincadeira. entra a hiperpersonalização. Então, muitas vezes esse cara está ali no TikTok, tem que ser um conteúdo que foi construído para o TikTok. Né? Se esse cara está no falecido Twitter, né? No X agora, tem que ser um conteúdo específico e assim por diante. Então, para você garantir uma boa experiência desse usuário. E sabe o que me lembra? Me parece que os caras, próprio, né? Pegaram ali, tirando a parte dos primários, que eles pegaram, sei lá, uma Hotjar da vida, um Clarity, né? Conseguiram pegar aquilo que a gente tem de insights nessas ferramentas, né? Que são as ferramentas que mostram mapa de calor dentro do site, o cara ficou nessas páginas aqui, só que agora eles conseguem trazer isso de uma maneira estratégica, né? Cara, e simplifica, né? Eu sempre brinco que essa ferramenta, tem outras que fazem isso também, né? Mas o Postlog em específico, é como se o Clarity, né? Ou o Hotjar e o GA4, como se eles tivessem tido um fio. Ah, que legal. Esse é o Postlog. Então, porque ele te traz tanto essas informações de navegação, mas ele te traz uma acuracidade de dados muito maior. Massa. Porque hoje até é uma dor que a gente tem e que muitas empresas têm. O GA4 ele é uma solução muito, muito potente. É uma boa ferramenta. Só que exige um volume de dados muito grande também para que ele funcione com todo o seu potencial. Porque o GA4 hoje ele trabalha com recortes amostrais. Né? Então ele não vai te dar o dado absoluto. E muitas vezes a gente precisa do dado absoluto para tomar decisão. Né? Então ele acaba não sendo a melhor ferramenta para alimentar essa nossa tomada de decisão se eu não tenho um bom volume de transação de informação acontecendo ali. Né? Por isso que a gente vai para o Postlog. No Postlog ali eu tenho o dado absoluto, eu consigo realmente saber histórico de navegação, eu consigo saber no detalhe quantas sessões eu tive hoje, no detalhe, né, quantas sessões engajadas, a partir do que eu considero engajado, eu tive hoje também, né? Qual foi a taxa de abandono ali do site, tudo isso a gente configura ali dentro. É legal que você pode cruzar até com muito massa, com uma intencionalidade. Você descobre se a palavra que você comprou mesmo tem aquela intencionalidade que você imaginou que tinha, né? Exatamente. Fala, pô, o cara tá vindo até aqui, o cara tá vendo isso aqui e tal, massa. O preço que você vai pagar pela palavra, ó, esse cara aqui é muito topo pra mim, vai levar um tempão, pago isso aqui, né? Compra tudo que tiver. E até por regiões, pô, uma das análises, estratégia que a gente segue ali usando essa frente de dados, tanto para pensar jornada e para personalizar a comunicação, é que eu sei que essa minha palavra-chave aqui, ela tem um fit de padrão de busca muito grande em Curitiba. Enquanto essa minha mesma palavra-chave em São Paulo me traz um cara completamente diferente. Então você tem até esse nível de geolocalização para analisar. E o que é muito comum, às vezes algo que funciona muito bem aqui, em São Paulo já não funciona tão bem, em Minas já não funciona tão bem. Então você consegue fazer todas essas análises e realmente pensar melhor as suas campanhas a partir do que traz uma performance maior. Cara, bem legal. Deixa eu conectar isso aqui, essa parte do Full Journey com a hiperpersonalização, né? Porque daqui a pouco já vai dar 1 hora e voou o tempo aqui. Cara, foi muito rápido, que tá bom, né? Eu vou provocar você para você contar um case, né? Que a gente não pode falar nome por uma questão de preservar o próprio player em si, né? Mas a gente pode falar um pouco do segmento. Aqui o que você me contou que ela é uma seguradora, né? Esses caras, só um detalhe curioso, captaram quase meio bilhão de reais, né? Muito forte. E esse player em especial que vocês atendem, cara, vocês investem quase 1 milhão por mês. 1 milhão real nesse caso, não é em dólar, né? Aqui é grana pra caramba. São poucos players no Brasil que investem 1 milha. É dinheiro. Né? Dá pra contar nos dedos, né?
Cara, e aí vocês, fizeram um baita de um case por hiperpersonalização. O que vocês fizeram exatamente, assim, simplificando? E se o que vocês fizeram por hiperpersonalização lá dá para fazer com menos mídia? Se o que determina é mídia, é time, é mais braço, é inteligência de quem está fazendo? Como é que é isso na prática? Cara, dá para fazer com menos, com certeza. Qual que é o deal breaker aqui, né? Que sem isso, completamente impossível. Você precisa ter uma boa coleta de dados. Então você precisa saber o que está acontecendo no teu site, o que está acontecendo no teu aplicativo, né, como o seu usuário está se comportando, porque nesse case em específico, o que a gente estruturou, né, para esse nosso cliente? A gente fez uma análise que é de Marketing Mix Modeling. Né? Isso nada mais é do que um modelo econométrico, né, então estatística pura, que você vai subir todas as informações, né, pelo menos são 50 data points, né? Pensando numa planilha, no mínimo 50 linhas, né, por assim dizer. E aí a gente puxou tudo que era feito em Facebook, tudo que a gente rodou em Google, tudo que teve de mídia off também, e esse é um ponto bem legal do Marketing Mix Modeling, que muitas vezes a gente não vai ter o cookie que coleta a informação para ajudar. Né? Então, mídia off, isso é impossível, né? Você não tem nada que colete um dado de comportamento do usuário. O cookie é o cara aparecer no teu comércio. Ele passar na frente do outdoor. E você confirmar que era ele, ainda cruzar tudo isso. Então, a gente subiu tudo que tinha de mídia off também, rodou esse modelo. Em cima desse modelo, a gente conseguiu ver, né, qual era o ponto ótimo de investimento no Meta Ads, por exemplo. Até foi um movimento legal que a gente fez, porque na época, se não me falha a memória, a gente estava uns 70% da verba ia para Google, 30% ia para o Meta. E a gente conseguiu ver que o ponto ótimo de investimento no Meta, então, pensando no ponto ótimo, tipo, até onde eu posso investir sem ter um ganho marginal negativo, né? Sem eu passar a pagar mais caro por essa geração de resultado. E a gente conseguiu equilibrar ali, foi para acho que 60-40, a gente começou a colocar muito mais dinheiro no Meta. Olha que engraçado. A gente viu que estava deixando dinheiro na mesa. Enquanto no Google eu não estava mais no meu ponto ótimo. Eu ainda gerava mais resultado, eu estava gerando mais leads, só que o meu lead já estava muito mais caro. Eu já estava forçando um canal, né, e essa captura de demanda além de onde seria o meu ponto ótimo. Então a gente reduziu o orçamento do Google, deixou no que seria o ponto ótimo de investimento no Google, fez essa alocação mais forte de verba no Meta, nas campanhas que a gente conseguiu identificar, né, que traziam essa melhor performance. A gente também entendeu que fazer as ações em mídia off, elas eram importantes, né, até eles tinham feito parceria com um influencer grande do segmento, então, trouxe um resultado incremental muito grande, então vale a pena desse bolo de investimento. Tem que separar uma gordurinha para essa parte de mídia off, né, que essas ações de eventos e afins que eles estavam fazendo. Então, isso a gente trouxe uma alocação muito mais inteligente de verba. Casado a isso, entrando também na questão de hiperpersonalização... Só uma curiosidade nisso que eu fiquei assim, cara. Me corrija se eu estiver errado, né? Mas parece que quando a gente fala com players diferentes, né? Enfim, agências que investem mais ou menos, ou que são players de performance em níveis diferentes, cada um tem uma preferência, né? Que é meio natural, assim, né? Às vezes a pessoa se sente mais à vontade fazendo em Meta, ele tende a gastar mais em Meta. Outro se sente mais à vontade em Google, tende a gastar mais em Google. E aí, eu percebo que são níveis que a gente vai vendo, assim, né? De um gestor. O primeiro nível é isso, eu tenho familiaridade pra caramba na ferramenta, eu vou fazer dar certo ali. Ele vai lá e tira o sangue do que ele estiver vendendo. Se ele estiver vendendo, sei lá, uma poltrona no comércio que a gente está sentado, ou se ele estiver vendendo uma seguradora, ele vai tentar tirar dali. E o segundo é essa discussão sobre... sempre parece que é meio óbvio isso, né? E de certa forma não está errado. O Google você vai ter um cara com mais intencionalidade, então a gente sempre fala, o Google tem um cliente mais qualificado. E o Meta é menos qualificado, é mais curioso. Só que a gente sempre fica com aquela pulga, né? Dizendo assim, não, mas o custo por lead, se tiver a mesma coisa, vale muito mais a pena eu ficar com o Google. Ou posso pagar um pouquinho mais caro no Google. Parece que são máximas em performance que você joga esse jogo quando você investe até um X, né?
Sim. E depois quando você joga um jogo de 1 milhão, eu já vi outros caras falando Sim, isso, vai. esquece esse jogo, irmão. Não tem mais, eu vou ficar no Google porque o cara tem mais extensão. Esquece isso, porque você tem muita mídia, muita grana na mão. Exatamente. Então o jogo não é mais isso. Às vezes é o jogo da onde você consegue comprar mais mídia, onde tem mais poder de escala. Como você falou, o Google começa a ficar muito caro. Chega uma hora, você não dá mais para investir aqui porque você já mapeou quase tudo que tinha. Faz sentido ou loucura na minha cabeça? Faz muito sentido, É. porque quando você está com um investimento um pouco mais expressivo, você entra num jogo de eficiência muito maior. Muito forte. Né? Porque quando você está com uma verba pequena, pô, você também está jogando um jogo de eficiência, mas é diferente. Porque você está jogando, tipo, eu tenho R$1.000 para investir por mês, eu não posso me dar o luxo de trazer um usuário que ele não está no momento ideal da compra dele. Então, muitas vezes eu vou para o Google, porque eu vou capturar essa demanda. O cara está proativamente pesquisando por uma cadeira, comprar cadeira, por exemplo, né, software XPTO. Então, você já está participando daquele último estágio da compra dele. Enquanto quando você está no Meta, você ainda precisa educar, precisa fazer um trabalho um pouquinho mais de nutrição desse lead, né? Quando a gente vai para o game de investimento grande, primeiro que você tem um volume de dados muito grande. Então, tudo aquilo que a gente conversou, de treinar algoritmo, de mandar um sinal do que é o meu lead qualificado, do que é o meu lead que vai trazer o maior LTV e assim por diante, você consegue alimentar a ferramenta. Fato. Então, até aquilo, uma das coisas que a gente fazia para esse cliente era o que você comentou de audiência ampla. Né? Tipo, a gente não tinha nenhuma segmentação além de geolocalização. Né? Tipo, eu excluía as cidades onde a gente não tinha atuação, que o meu cliente não podia atender, e deixava todo o restante só com um algoritmo automatizado ali em cima, tipo, ele atuando para encontrar esse meu cliente ideal, e rodava liso. Né? Então, o volume de dados ele faz uma diferença absurda. E aí você vai para a lógica de eficiência, que é... Até eu sou economista de formação, né? Então, foi uma das poucas vezes que eu vi o conceito de ponto ótimo, de ganho, rendimento marginal acontecer de verdade, sabe? Porque, mágico de olhar, sabe? Então foi... Aí é a chamada decisão estratégica mesmo, né? Que você começa a enxergar as curvas ali, né? Exato. Até porque os caras têm muita grana, mas não querem ficar torrando, né? Ninguém bota uma milha por mês, bota porque é bobo, né? Bota porque chegou lá, deve ter começado em 10 mil, 1h50, 100. Eu já vi muitos caras também lá, acho que eu vi uma vez o Bruno Nardon falando sobre a Canoe lá, que eles tomavam, acho que eu comentei contigo, eles tomavam decisões. Tipo, ele pegou assim no primeiro momento, essa história é até legal, assim, ele pegava 10 mil de investimento, daqui a pouco foi para 100, daqui a pouco para 1 milhão, daí ele conta assim, né, que o valor do investimento menor, então eles faziam sprint semanais, daqui a pouco passou a ser 3 vezes na semana, conforme aumentava o investimento. Falou que quando ele estava saindo, porque eles investiam coisa de 30 milhões, falou assim, cara, nossa conversa era a cada 15 minutos, eu tinha um painel, um dash, se eu errasse os próximos 15 minutos, provavelmente eu perderia. Então você calcula 300 milhões dividido por 30, são 10 milhões por dia. Se você dividir pelo número de horas, cara, às vezes você fala, puta, perdi 1 milhão aqui na próxima 1 hora. Errei 1 hora aqui, puta, perdi 1 milhão. E é muito fácil de comer dinheiro, né? Velho, muita grana, ele come mesmo, porque eles sabem gastar o dinheiro, né, cara? E aí eu, falei, fez sentido. Quanto mais você vai investindo, mais aproximação de dados para tomada de decisão e menos a intuitividade. Fala, esse custo político está muito alto, eu vou baixar esse aqui, vou botar aquele ali. Nada disso, cara. Você tem que tomar decisão baseada em dados mesmo. É em cima de informação. É outro jogo, né? E até, ainda nessa questão de informação, complementando a questão desse case em específico, a importância de você saber usar o teu CRM. Acho que hoje, boa parte das empresas, ou tem um CRM contratado, né, um RD Marketing da vida, ou um Pipe Drive, né, no caso para ter um CRM de vendas também. Né, às vezes o CRM da empresa é uma planilhona, mas tem algum controle. Cara, saber identificar dentro do teu CRM os perfis de clientes diferentes que você tem. Né, porque o que é um erro muito comum que a gente vê, até os nossos clientes fazendo às vezes a gente se pega fazendo isso também, é querer desenhar a tua persona ideal, querer desenhar o teu público-alvo, mas da cabeça para fora, né, sem conversar com o mercado. E o teu CRM às vezes tem umas informações muito ricas, né, que foi o caso desse case em específico. Então a gente realmente mapeou o que era o interesse dos clientes finais, né, desse nosso cliente. Porque ali você pode ter dentro da tua base de clientes o João, que é um aficionado
em automobilístico, carros e afins, tem Sim. a Maria que gosta de decoração, tricô e N outras coisas. Então, às vezes é fazer o back to the basic mesmo e conversar com a tua base de clientes. Cara, o que vocês gostam de consumir? Né? Onde que vocês buscam informação? O que tipo de conteúdo que vocês costumam assistir no dia a dia? Né? Quais são os teus interesses? Porque isso é hiperpersonalizar. Total. Né? Não quer dizer que você precisa ser um guru e descobrir de uma maneira mágica, né, o que o Guilherme gosta de consumir. Mas você vai ver na tua base de clientes, você vai conseguir identificar que existem alguns padrões. Aí você vai ter uns 5, 6 padrões ali diferentes, e é ali que você vai construir esses criativos para hiperpersonalizar. E aí você sobe na ferramenta. Né? Nisso, o Meta, o próprio Google, o TikTok, afins, eles são muito bons em entregar o que a pessoa gosta de consumir. E aí vai estar hiperpersonalizado. Né? Você não precisa fazer 1 milhão de criativos diferentes, mas tenta conversar com a base e traz as coisas que as pessoas gostam de consumir. Foi isso que a gente fez para esse cliente também. Então a gente tinha, foram exatamente seis linhas de conteúdos, né, para criativos, e daí vários formatos dentro dessas 6 linhas, que iam, o cara que gosta de skate, o cara que gosta de surf ali, aí tinha um cara mais tradicionalzão, o cara um pouco mais velho que gosta de whisky, charuto, golfe, aí tinha a senhora que só consome materiais, né, marcas de luxo. Vocês tiveram muitos, dobraram muitos perfis assim, diferentes? Foram 6 perfis. 6 perfis. Legal. O que foi o que mais, né, o que estava mais predominante dentro da base de clientes. Legal. E aí, dali a gente desdobrou as frentes de comunicação de criativos. E depois essas frentes de comunicação, uma comunicação por quanto tempo? Cara, Ciclo isso é uma rotina que tem que ficar acompanhando o tempo todo. Tá. A gente costuma deixar pelo menos 1 mês. Não quer dizer que é 1 mês com o mesmo criativo. Claro. Você tem que ir renovando os enxovais. Legal. Mas, seguindo aquele mesmo monte de campanha. Mas daí vai olhando, E aí você vai olhando, sei lá, um CTR, vai olhando, se for em vídeo, vai olhando o tempo de permanência no vídeo para ver o que está acertando e o que não está. Ali. Que legal. E criar, né, essa rotina interna, até, muitas vezes o próprio time de CS pode fazer isso, que é conversar com o teu cliente, né, Claro. ver se esses padrões eles não mudaram. Porque, a tua base ela é mutável. Sim. Né? Então, até a gente conversou mais cedo, às vezes o teu cliente de 6 meses atrás é muito diferente Sim. do perfil de cliente de hoje em dia. Então você precisa estar atualizando isso o tempo todo também e fazer isso refletir nas tuas campanhas, na tua linha de comunicação, para conversar realmente com o teu usuário atual, né, Cara, e bem garantir legal. que você pegou ele no momento certo da jornada dele, com o criativo correto, né, e usando uma comunicação que desperte o interesse nele, ou que gere uma identificação, pelo menos, ali para ele, que ele consiga se identificar com Sim. a foto que você colocou no criativo, ou com a linguagem que você colocou no criativo. Então, isso foi a maneira Massa. que a gente conseguiu entregar esse resultado para o nosso cliente. Bem legal. E deu muito trabalho, né? Sim, só que você está falando aí já me cansou. Análise muito grande, mas, cara, surte um resultado No final gerou um efeito muito maior em conversão, em venda. O resultado, a última linha, o que aconteceu na última linha? Na última linha, a gente, para esse cliente de usuários ativos, né, e pagantes, a gente praticamente foram quase 70% a mais de usuários pagantes. Legal. Realmente. A taxa de conversão, ela praticamente triplicou também. Animal. Então, trouxe um resultado no bolso, né? Sim. Muito, muito impactante. Super sem legal. precisar colocar nada de dinheiro a mais. Super legal. Só otimizando aquilo que já tinha, né? Cara, que é muito fácil investir errado também, né, cara? É muito fácil aumentar o investimento, né? Você já fez isso lá também, provavelmente eu já fiz muito aqui, que é falar, puta, não, tô gastando 20, tá dando X de resultado, então bota 40. Bom, beleza, 40 é o X. Tá, beleza, se botar 80, né? Porque parece que é o caminho mais fácil, né? Sim. Só dobra e pau. E foram as vezes mais fáceis de eu perder dinheiro também. Perdi muita grana. Esse ano eu perdi muito dinheiro fazendo isso. Cara, que esse é o que a gente brinca que é a regra de trade padeiro, né? É, exatamente. Não necessariamente vai dobrar, mas é o intuitivo, né? Você acaba, tá... Cara, que é muito tá fácil, né? Aqui, sabe leilão, assim, quando você está comprando leilão, já comprei online, leilão, assim.
Cara, é muito fácil, você fica ali tentado, né, cara? É só você clicar num botãozinho que você altera o orçamento, dobra, triplica e depois você vê a cagada. Então é muito fácil para tomar essa decisão. Você fala regra 3 de padrão, e realmente, cara, hoje não faço mais isso. Cara, tem que estar muito provado, assim, muito confiante na tese, porque senão, cara, você só perde dinheiro, velho. É muito fácil perder, meu Deus do céu. Porque depois a fatura vem, né? Tá no teu cartãozinho lá e depois ela chega, né? Não, e você tem uma certeza que, cara, a ferramenta ela vai consumir. Colocou dinheiro ali, ela vai gastar. Sim. Então, toma mais cuidado. Bem legal. David, cara, tá muito bom o papo, mas eu tô vendo que o nosso editor já tá nos olhando aí com uma cara mais feia, porque já estamos chegando próximo a 1 hora. Então, vou até combinar da gente voltar, bater um outro papo desse, que faltou alguns tópicos aqui eu te perguntar, faltaram alguns cases, dá pra gente fazer talvez no começo do ano, falando um pouco mais no detalhe, entrar numa estratégia, aplicação desses conceitos, acho que vai ter bastante coisa pra gente explorar, né? Então, primeiro, cara, vou te agradecer. Porra, foi animal, bem bacana mesmo, trouxe vários pontos aqui que eu aprendi, um monte de coisa anotei aqui, certamente quem está nos ouvindo. E tem muito tema mais complexo, né, que o David trouxe. A nossa audiência até, ela gosta desse assunto um pouco mais complexo. Mas eu não entendi isso aqui, deixa uma mensagem. Me chama lá no Instagram se for o caso, chama o David também. Super aberto para conversar e explicar, o que é um full journey, o que é uma hiperpersonalização na prática, será que eu posso fazer no meu negócio, será que vale a pena ou não? Porque isso tudo, cara, tem que entrar no conteúdo, tem que se debruçar em cima disso, tem que pesquisar um pouquinho, fazer também o dever de casa. Ah, não entendi esse termo aqui. Porra, bota no YouTube, hoje em dia não tem desculpa pro cara não saber sobre algo, mas acha, se você procurar emergir, acha com muita profundidade, né? Então, realmente entregou o ouro aqui, porque tem bastante coisa legal. Deixa uma mensagem final, David, e fala também como é que as pessoas podem te encontrar, que é o perfil de cliente que pode te procurar lá na Tractor, enfim, qual é o padrão de cliente que vocês atendem, para quem quiser saber um pouquinho mais de te procurar, né? Para eventualmente trocar uma ideia contigo. Boa, perfeito. Acho que antes de tudo, queria agradecer o convite também, foi super bom o papo. Acho que de mensagem final, gente, realmente usem os dados a seu favor, se aprofundem. Esse é um investimento que não necessariamente ele é caro, você consegue fazer isso sem precisar colocar muito dinheiro envolvido, que, cara, muda o rumo do teu negócio, né? Então, é colocar energia em cima, se aprofunda, estuda, pede ajuda, né? Tipo, vou deixar meus contatos aqui também, né? Não necessariamente precisam contratar a Tractor, mas vou sempre dar um help, vou indicar um conteúdo para você estudar, para você consumir. Então, busquem realmente criar essa estrutura de informação dentro da empresa de vocês. E para quem tiver mais interesse na Tractor também, eu vou deixar o meu LinkedIn, o perfil da Tractor aqui para a gente colocar junto no podcast. Mas é só pesquisar também gotractor.com, que vai aparecer tudo ali, ou David da Fraga no LinkedIn, que vocês vão conseguir achar. A gente tem está desde 2018 no mercado, então principalmente no universo de startup, a gente já atendeu desde Ponto Mais, o pessoal da Troc, Logcomex, Segfy, o pessoal da Justus, o pessoal da VXPense. Então a gente está mais do que acostumado a lidar nesse universo, tanto de startup quanto alguns outros negócios tradicionais também, de imobiliária, o mercado de seguradoras como um todo também. Puxem, conversem com a gente, acho que se não for para gerir mídia paga, a gente consegue ajudar a construir essa estrutura de dados, construir uma implementação de CRM talvez, ou até mesmo a gestão desse CRM, Sales Ops. A gente tem um leque de serviços e de produtos que conseguem ajudar todo mundo. Os caras são bons, assinamos embaixo aí. Então, para você que ficou até esse momento, já sabe, é o momento que a gente pede para você, gostei pra caramba, achei massa o conteúdo, compartilha, deixa um comentário, nos conta se você está gostando mesmo, não esquece de lá dar 5 estrelas no Spotify, no YouTube, deixa seu comentário, foi massa, foi legal, curte, segue aí, porque é a forma de você dizer, olha, tá massa, continue produzindo conteúdo, tá? Cada vez mais a gente tem percebido um nível de engajamento bacana, tempo de pessoas ouvindo, né? O tempo que você fica aí nos ouvindo, então é legal que a gente sabe quando você está gostando, né? Quando o conteúdo foi legal. E da mesma forma, se não foi, né? Deixa críticas aqui, comentários, porque isso é o que faz a diferença pra gente. Valeu, um abraço e até os próximos podcasts. Tamo junto, valeu!